It's pure ideology. Gambito da Rainha, série da Netflix, um extremo sucesso, mas aqui no vídeo eu não quero muito falar sobre a série, sobre a qualidade em vídeo, adoidado sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a série mostra do mundo da gente, da ideologia do mundo de hoje da gente. Mesmo sendo uma série passada, nos anos 60, ela fala muito pra gente de como é o nosso mundo. E é interessante que é uma série que se passa no meio da Guerra Fria, num momento de extrema tensão, e mostra um embate conhecido dos Estados Unidos contra a União Soviética. Betty Harmon, americana, ela enfrenta os protagonistas no mundo do xadrez, os grandes vencedores soviéticos, que é mais ou menos a história de Bob Fischer, né? Uma figura histórica extremamente controversa no mundo do xadrez, mas que, meio que da mesma forma que ela, atravessa todas as dificuldades de um esporte que não era muito relevante nos Estados Unidos para superar tudo, inclusive o governo americano, que ela supera isso. É interessante também, né? Esse embate é do indivíduo americano contra a estrutura soviética, assim como no filme que eu queria retratar para meio que fazer uma comparação, que é o Rocky IV, que é uma caricatura dessa Guerra Fria, né? Uma caricatura, claro, sobre os solos americanos. Aquela visão do indivíduo que supera as milhões de barreiras para derrubar a burocracia gigantesca soviética, que é ineficiente, que não consegue vencer um indivíduo só. E isso remonta também um momento histórico extremamente relevante também, que foi o embate pelo Mundial de Xadrez em 71, de Spassky contra Bob Fischer, né? Que há uma ideia, um imaginário na cabeça da gente, no Rocky IV, que foi reproduzido no nosso mundo, de que os soviéticos são não estúpidos, mas são sem coração e sem alma, e sem a dimensão humana da coisa. Enquanto os americanos, o Rocky, ele é só coração, ele é só vontade de vencer, né? Enquanto o outro só reproduz o que manda o partido. Mas na disputa de 71, nós temos duas figuras. Spassky, que é um lendário enxadrista que foi um sobrevivente de Leningrado. Há uma história bem interessante de que ele estava com a mãe e a mãe estava para se matar e ele tinha 6 anos de idade e ele falou para a mãe, ainda não. E depois eles sobreviveram e esse momento é muito contado no mundo do xadrez. E assim como Borgov, depois que Bob Fischer, que é hoje tratado como o melhor enxadrista da história, ou não sei, o segundo melhor, com Kasparov há sempre essa disputa aí nesse meio, ou o próprio Magnus. Mas assim, são questões do mundo do xadrez e de uma briguinha particular. Mas a questão é que no nosso imaginário há um indivíduo que não tem coração, não tem alma e só obedece o partido. Mas no mundo real não. O mundo real foi uma figura que é o Boris Spassky, que é sim uma figura de coração pleno e amável e que bateu palma para Bob Fischer na hora que perdeu, né? E o Bob Fischer, que pelo contrário, sempre foi uma figura extremamente controversa, que depois que foi campeão mundial parou de jogar e começou a reproduzir discursos de ódio, né? Ele falou do 11 de setembro, que seria uma conspiração, com discursos bastante xenofóbicos, ou seja, uma realidade que nos foi passada no mundo midiático de Hollywood, não retrata exatamente como que era o mundo real. Essa não postura animal, mas uma postura robótica do soviético contra a figura humana do americano, do mundo capitalista, né? Nada mais enganoso. E Betty Harmon, o que é bem interessante é que ela não toca nesse ponto. Ela não toca em ponto nenhum. Ela não entra em nenhum tipo de controvérsia. Ela tem um final em que há um acolhimento ideal de uma figura talentosa, mas ao mesmo tempo não há uma rejeição a partido, não há uma rejeição a nenhuma estrutura soviética de poder. Há somente um meio de xadrez e que todos reconhecem um ao outro como pessoas comuns. Isso é extremamente enganoso, porque assim, no mundo real, é engraçado falar isso, porque rapaz, o próprio Bob Fischer, que sempre foi um prodígio, que nem a Betty Harmon, ele foi profundamente estudado por soviéticos,
porque todos sabiam que ele era mais forte do que todos os soviéticos e chegaria a ser campeão mundial como foi, e foi de forma avassaladora, né? Os relatos são muito poderosos, que o cara era um monstro mesmo no xadrez, não por acaso é considerado o melhor do mundo. Mas, voltando para a discussão, o interessante no gambito da rainha é que o sucesso também se deveu, talvez, ao não falar de política, à antipolítica, a estar no momento em que, a supor o momento que não havia política, quando aquilo foi extremamente relevante, no mundo do xadrez inclusive. Não se falou nem um pouco de xadrez naquele ambiente, e isso é relevante para a gente. Ah, mas foi uma escolha da série, justamente uma escolha da série para não falar de política, porque isso está tensionando muito. Talvez esse momento de antipolarização, essa tendência a não se polarizar mais, seja uma nova tendência que a gente está vendo no mundo daqui para frente. Assim, a turma está um pouco cansada da polarização. Não que isso seja bom, né? Nós precisamos rever que tipo de polarização que a gente quer fazer. Nós vivemos num mundo de classes, num mundo de separação entre ricos, muito ricos e milionários, entre fundos de investimento que dominam o mundo e pessoas que estão cada vez mais pobres, num sofrimento que não cessa, que um mundo do trabalho que mais oprime, em que se manda e se exige cada vez mais trabalho, mesmo com máquinas que tomam nossos empregos, nossas formas de trabalho. O lógico seria reduzir a carga de trabalho para os empregos acontecerem, mas não. Há uma pressão por menos folgas, mais horas de trabalho, mais pressão sobre os empregados e trabalhadores. Então, a série, ela não tratar disso é justamente um ponto interessante. E o grande sucesso dela talvez se deva a isso. Muitas pessoas estão longe desse debate e não querem mais conviver com isso. Talvez seja missão de quem está numa luta política trazer novamente um debate de polarização, mas com outro molde. Um molde que mostre uma saída. Porque hoje a gente vê um mundo sem saídas, né? É uma grande polarização que não leva a canto nenhum. São muitos debates, muitas discussões, mas não há nenhum tipo de organização nem saída política por embate que a gente vê hoje. A saída que existe é a saída fascista, das figuras que estão se enfraquecendo cada vez mais, como Donald Trump, que acabou de sair escorraçado do governo dele, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria tratar, né? Um pouco de Rock 4, do quanto que aquele momento lá atrás, nos anos 80, se via um debate mais claro sobre a política, as duas formas de política, e a Beth Harmon, que ela não fala de política, ela não discute política, ela fala sobre sexualidade, ela fala sobre uma vitória pessoal, mas não fala de política, num mundo hoje que pede por política, que pede por mudanças, que pede por transformações, tá certo? Assim como lá atrás os soviéticos não conseguiram derrotar o Bob Fischer, eles venceram moralmente, porque o Bob Fischer se mostrou uma figura nefasta e saiu na história como isso, a figura nefasta do xadrez, né? Enquanto o Spassky é louvado até hoje. É mais ou menos isso que eu queria falar. Se você gostou, curta. Se você não concordou comigo, tá tudo certo. E compartilhe o vídeo se for possível e se inscreva sobre tudo que o canal está precisando disso, tá certo? Um abraço a todos.